Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, onde nós iniciaremos o estudo de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, ou apenas função do segundo grau. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bem, pessoal, a função do segundo grau, que também é denominada função quadrática, ela é definida por essa seguinte lei de formação: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a e b e c são constantes reais, tá? E o a, que é o coeficiente do x ao quadrado, não pode ser zero. Por que esse a não pode ser zero? Se esse a for zero, vai sumir esse termo x ao quadrado, porque o x ao quadrado está sendo multiplicado pelo a, tá? E aí ficaria só o bx mais c, que entra lá na definição de função do primeiro grau ou função constante, tá? Se o b fosse zero ou não. Então, para ser chamada de função de segundo grau, tem que ter essa estrutura e tem que aparecer esse termo em x ao quadrado, tá? Por isso que esse a não pode ser zero. Bem, poderia aparecer assim também: y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Como a gente já viu na função do primeiro grau, esse f de x pode ser substituído por y. Isso vai valer para qualquer função, tudo bem? Bem, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, y igual a x ao quadrado mais 5x mais 2. É uma função de segundo grau, tá? Onde o a, que é o coeficiente do x ao quadrado, vale 1. O b, que é o coeficiente do x, vale 5. E o c, também chamado de termo independente, vale 2. Outro exemplo, menos x ao quadrado. Também é uma função de segundo grau. O a, nesse caso, é menos 1. O b é 0 e o c é 0. Não aparece ninguém. b e c podem vir a ser 0. Outro exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 4. Aqui o a é 1, o b é 0, porque não aparece o termo de grau 1, tá? Que é o bx. E o c é o menos 4. Mais um exemplo, 3x ao quadrado menos 2x. Aqui o a é 3, o b é menos 2. E o c, nesse caso, é 0. Bem, raízes ou zero da função de segundo grau. Assim como para qualquer outra função, a definição de raiz é o valor ou os valores de x que você joga na lei da função e faz aquilo resultar em zero, tá? Então, denominam-se raízes da função os valores de x para os quais ela se anula. Essa definição é para qualquer função. Ou seja, as raízes são os valores de x, tal que f de x vale zero. Bem, vou pegar um exemplo. Se eu desse essa função aqui, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu já estou falando, tá? Eu não estou pedindo para vocês calcularem. Eu já estou falando que x igual a 1 e x' igual a 3 são raízes. Por quê? Se você pegar e substituir aqui por 1 e fizer essa conta, olha quanto é que vai dar. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 3, 0. E agora a outra raiz, o 3. Vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 3, mais 3. Então, vai ficar 9 menos 12 mais 3, que também dá 0. Tá? Então, apresentei as duas raízes e conferimos só para recapitular e reforçar essa definição de raiz. Tá bem? Agora, como que eu encontro as raízes dessa função? Eu vou ter que resolver essa equação aqui, tá? Igualada a zero. Isso vocês já sabem fazer, vocês já estudaram a fórmula de Bhaskara. Tá? Que é para encontrar as raízes, as soluções de uma equação de segundo grau igualada a zero. Quem ainda não estudou isso ou não se lembra, não tem problema, porque a gente vai definir tudo agora. Tá? Então, no caso da função de segundo grau, para calcular as suas raízes, temos que resolver essa equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E isso a gente já aprendeu que é pela fórmula de Bhaskara, que a gente vai recapitular agora para quem não viu. Tá? A fórmula de Bhaskara diz o seguinte: as soluções para essa equação igualada a zero, tá? Levando em consideração esses coeficientes aqui, A, B e C, é a seguinte: x, que é a solução, vai ser igual a B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Onde o delta, gente, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, a minha raiz, ou as raízes, caso existam, a gente vai ver que pode existir duas, pode existir uma raiz ou pode existir nenhuma raiz, tá? A gente vai ver isso. Caso exista, ela vai ser dada por essa fórmula. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Então, vamos ver como que a gente encontraria as raízes dessa função. Vou usar essa porque eu já sei a resposta, tá? Então, gente, nesse caso, ó, o a
vale 1, o B vale menos 4 e o C vale mais 3. Então, eu vou substituir esses valores na fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vai ficar menos 4, porque o B é menos 4, vai virar mais 4, mais ou menos raiz de delta. Delta é B ao quadrado, então 4 ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes A vezes C, então menos 4 vezes 1 vezes 3, tudo sobre 2 vezes A. Aí é 1. Então, fazendo essa conta, gente, menos 4 dá mais 4. Aqui dentro, 4 vezes 3 dá 12. Então, 16 menos 12, raiz de 4. Então, fica 4 mais ou menos raiz de 4, tudo sobre 2. E aí, a gente vai abrir isso em duas opções. Uma usando o sinal de mais e outra usando o sinal de menos. Tá vendo que eu vou ter duas soluções? Raiz de 4 é 2. Então, uma solução vai ser 4 mais 2 sobre 2. E a outra solução vai ser 4 menos 2 sobre 2. Então, aqui, fazendo essa conta aqui dá 6 sobre 2, 3. E a outra 4 menos 2 dá 2 sobre 2, que é 1. Gente, já vou aproveitar o gancho aqui para fazer uma observação. Ah, professora, se tem o mais ou menos, a gente sempre vai ter esses dois valores? Sempre que tiver uma solução positiva aqui, sim. Se a sua raiz aqui dentro for positiva, se o valor aqui dentro for positivo, essa raiz existe. Aí você vai ter dois valores. Se esse valor aqui for zero, raiz de zero é zero, tá? E aí você fazer mais zero ou menos zero, dá no mesmo. Seria 4 sobre 2. Aí a gente ia falar que a gente tem uma raiz real e dupla, tá? E se dentro da raiz aqui, ou seja, o delta, for negativo, não existe raiz real, porque a gente sabe que não existe raiz real de número negativo. Tudo bem? Então, já sabemos encontrar as raízes de uma equação de segundo grau e basta a gente aplicar a fórmula de Bhaskara. Fiz no exemplo que eu já tinha e realmente encontrei as raízes que eu já conhecia, 1 e 3. Bem, então botei aqui a observação do delta que eu acabei de explicar aqui antes. Se o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes reais e diferentes, tá? Uma vai ser usando mais aqui, a outra vai ser usando menos. Se o delta for zero, gente, vai ser uma única raiz, né? Que a gente chama de duas raízes reais iguais, porque ela é raiz duas vezes. Na forma fatorada, vocês vão entender o que é isso. Na conta aqui, você vai encontrar um único valor. Nesse caso aqui, se o delta fosse zero, ia dar 4 sobre 2, que é 2. Só encontrou uma raiz. Só que esse 2, ele é raiz duas vezes. Na forma fatorada, vocês vão entender o que é isso. E se o delta for negativo, nenhuma raiz real. Por quê? Aqui dentro da raiz teria um valor negativo, que a gente sabe que não possui solução real. Relações entre os coeficientes e raízes. Tem gente que gosta de achar essas raízes usando aquela formulinha da soma e do produto, tá? Ao invés de fazer Bhaskara, tem gente que gosta de fazer soma e produto. A soma das raízes dá sempre menos B sobre A, e o produto das raízes C sobre A, considerando A, B e C esses coeficientes. A, o coeficiente do termo x ao quadrado, B, o coeficiente do termo x, e C, o termo independente. Tá? Quem gostar de fazer assim, pode fazer. Bem, vamos lá, forma fatorada. Essa forma aqui é a lei da função, tá? Essa aqui não é a forma fatorada. Então, se ax ao quadrado mais bx mais c é a minha função de segundo grau, existe uma forma fatorada que diz que é o seguinte: se f de x vai ser igual a, esse valor aqui você precisa botar na frente do parênteses, tá? Que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2, entre parênteses, tá? Onde R1 e R2 são as raízes, ou seja, os zeros da função. E A diferente de zero, que já é uma condição para a função ser de segundo grau, tá? Então, basta você pegar x menos raiz dentro do parênteses, que multiplica x menos a outra raiz dentro do parênteses, tem que fazer distributiva, e multiplicar isso tudo por A, esse coeficiente do termo de grau 2, tá? Quando você fizer essa distributiva toda, gente, vai dar exatamente essa mesma lei. Então, vamos conferir nesse exemplo, que é o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer. Por que eu vou fazer ele? Porque eu já conheço as raízes, tá? Eu só quero montar essa forma fatorada. Então, nesse exemplo anterior, como é que ficaria a forma fatorada? Eu já encontrei as raízes, que é 3 e 1. Então, a forma fatorada é A, que nesse caso aqui é 1, que é o coeficiente de x ao quadrado, que multiplica x menos uma raiz, então x menos 3, que multiplica x menos a outra raiz, que é x menos 1. Vai ficar 1, que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 1. Gente, essas duas equações são iguais. Aqui está na forma fatorada e aqui não. Tá? Vamos conferir só esse, que é o primeiro exemplo?
que é conferir? É fazer essa distributiva, tá? X vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, 3 vezes x dá menos 3x, e menos 3 vezes 1 vai dar mais 3. Então tá aqui. X ao quadrado, menos x, menos 3x, mais 3. Menos x menos 3x dá menos 4x, né? Então isso vai dar x ao quadrado menos 4x mais 3. Ok, deu igualzinho o que está aqui, tá vendo? Então realmente funcionou. Essa forma fatorada em alguns exercícios ela vai ajudar bastante a gente. Bem, pessoal, eu falei que aqui na forma fatorada eu ia poder explicar aquele caso delta igual a zero, que a gente encontra uma única raiz, mas a gente fala que são duas raízes reais iguais, ou uma raiz dupla. Tá? Eu falei que na forma fatorada a gente ia entender. Bem, no caso delta igual a zero, a forma fatorada vai ficar A que multiplica x menos R1, depois você vai ter que multiplicar novamente x menos o R1 de novo, a mesmo valor, tá? Raiz duas vezes. Por quê? Se você não colocasse o segundo fator, isso daqui não ia gerar uma equação de segundo grau, ia ser uma equação de primeiro grau. Tá? Então você precisa ter esses dois fatores para poder ter o x ao quadrado. E aí você usa a mesma raiz duas vezes. Tá? Vamos ver um exemplo desse? Olha só. Qual é a forma fatorada de f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1? Bem, para achar a forma fatorada eu preciso de duas coisas. O a, que eu já conheço que é 1, estou olhando para a equação, eu vejo que o coeficiente de x ao quadrado é 1. E eu preciso encontrar as raízes. Tá? Então vamos encontrar as raízes. Para encontrar as raízes a gente usa a fórmula de Bhaskara, que nesse caso vai ficar x igual a menos b, fica menos menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Tudo isso sobre 2a, 2 vezes 1. Então, menos menos 2 vai dar mais 2, mais ou menos raiz. Aqui vai dar 4 menos 4. 4 menos 4 é 0. Então, raiz de 0, tudo sobre 2. Gente, 2 mais 0 ou 2 menos 0 dá 2, tá? Então, isso aqui vai dar 2 sobre 2, que é 1. Raiz de 0 é 0, né? Vamos fazer mais 0 ou menos 0 no 1. Só tem um valor, que é 2 sobre 2, que é 1. Então, como é que fica a forma fatorada dessa equação de segundo grau? Vai ficar 1 que multiplica, 1 é o a, né? Que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 1 de novo. Gente, vamos verificar? Vamos fazer essa distributiva e ver que realmente vai dar essa equação? Então, fazendo essa distributiva, vai ficar x ao quadrado, menos x, que é esse vezes esse, menos x, que é esse vezes esse, mais 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Menos x dá menos 2x. Então, realmente, gerou essa equação aqui de segundo grau. Tá? Então, por isso que no delta igual a zero, a gente encontra uma raiz só, mas a gente fala que ela é raiz duas vezes. Bem, gente, o gráfico de uma função de segundo grau vai ser sempre uma parábola, tá? Que ela pode ter concavidade para cima ou para baixo. Quem vai mandar nessa concavidade vai ser esse coeficiente do x ao quadrado, que a gente chamou de a. Tá? Quando o a for maior que zero, ou seja, quando o a for positivo, a concavidade da parábola vai ser para cima. Tá? Quando o a for negativo, ou seja, a menor que zero, a concavidade da parábola vai ser para baixo. E aí, como que eu desenho essa parábola lá no meu gráfico? Primeira coisa para fazer o gráfico, gente, você vai ter que achar as raízes. No caso delta maior que zero, que tem duas raízes, a gente sabe que a parábola vai ter que cortar o eixo x em dois pontos, tá? Porque onde ela corta o eixo x são as raízes. Lá na função do primeiro grau, a gente tinha uma reta, a gente cortava o eixo x em um único ponto, tá? Agora a parábola ela faz assim ou assim, tá? Então, a gente vai ter algumas opções de desenho para essa parábola, de gráfico para essa parábola. Então, se o delta for positivo, a gente pode ter isso daqui, ó. Duas raízes com concavidade para cima, que vai ser o caso a maior que zero, com delta maior que zero, tá? Ou se o a for menor que zero, com delta maior que zero, a gente também tem duas raízes, só que com concavidade para baixo. Tá? Então, cortei o eixo x em dois pontos, gente. Isso quer dizer que eu tenho duas raízes. Isso quer dizer que o delta é maior que zero, tá? Pode ser assim ou pode ser assim. Se o delta for igual a zero, tem uma única raiz, ou seja, esse desenho de parábola que a gente acabou de aprender aqui vai ter que encostar no eixo x uma única vez. A única opção disso, gente, é se ele tangenciar o eixo x, tá vendo? Esse pontinho aqui a gente chama de vértice da parábola, tá? Esse aqui é o vértice, esse ponto mais baixo ou o ponto mais alto, quando o a for negativo.
Então, no caso delta igual a zero, precisa encostar no eixo x uma única vez. Então, se o A for positivo, ela encosta sim, com a concavidade para cima. Vou encostar aqui no vértice, que vai ser também a raiz. Se o A for negativo, ó, vai ser assim, vai tangenciar aqui nesse ponto, que é a raiz, que vai ser o x do vértice. Tudo bem? Falta um caso, gente, que é o delta menor que zero. O delta menor que zero não tem raiz. Então, o gráfico não vai poder encostar no eixo x. Então, a gente só vai ter duas opções. Com o A maior que zero, a concavidade para cima, ela vai estar assim, vai ser uma parábola acima do eixo x. Tá? Ela poderia estar aqui, poderia estar aqui. O importante é ela não encostar no eixo x. Tudo bem? Podia estar mais para o alto. Então, não encostou no eixo x com A maior que zero. E aqui, o A menor que zero, a concavidade é para baixo. Então, ela vai ter que estar toda desenhada abaixo do eixo x. Gente, por que eu não poderia desenhar essa parábola aqui, por exemplo? Se eu desenhasse aqui sem encostar no eixo x. Gente, essas perninhas da parábola, elas são infinitas. É igual a reta. A gente desenha um pedaço, mas continua crescendo, crescendo, crescendo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. A minha parábola está assim, eu desenhei assim, ela continua subindo, subindo, subindo. Quando a concavidade é para baixo, aqui continua descendo. Então, se eu fizesse esse desenho aqui em cima, em algum momento ela ia cortar o eixo x. Só que a gente está no caso delta negativo. Não pode cortar o eixo x, porque não tem raiz. Tá? Então, não ter raiz com a concavidade para baixo, ela tem que estar desenhada embaixo do eixo x com a concavidade para baixo. E não ter raiz com A positivo, que é a concavidade para cima, ela vai ter que estar desenhada acima do eixo x, sem encostar no eixo x. Tá? Mesma coisa, isso aqui eu não poderia desenhar aqui, porque essa perninha ia continuar e em algum momento ela ia cortar o eixo x. Vamos lá continuar, agora entender um pouquinho mais sobre a nossa parábola. Bem, a nossa parábola ela tem um eixo de simetria, tá? Esse eixo de simetria funciona como se fosse um espelho. Não tem como um lado ter uma concavidade e no outro ser assim, tá? Ela é certinha, toda simétrica. Se a concavidade for para cima, com A positivo, a gente vai ter um vértice aqui que eu já falei que vai ser o ponto mínimo, vai ser o valor mínimo da sua função. Você vai ter o x do vértice, você vai ter o y do vértice, que vai ser o valor mínimo, vai ser o menor valor de f de x. E se a concavidade for para baixo, com A negativo, né? A gente vai ter aqui, que vai estar em cima desse eixo de simetria, lá o nosso ponto de máximo. Tá? Então, esse ponto aqui, o x dele é o x do vértice, o y do vértice é o que a gente chama de valor máximo da função. Tudo bem? Vamos continuar. Bem, as coordenadas desse vértice a gente pode encontrar da seguinte forma. O x do vértice, gente, sempre é menos b sobre 2a, onde a, b e c são esses coeficientes, tá? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou você poderia calcular o f do x do vértice, tá? Porque o que é esse ponto? Tem essa coordenada em x e essa coordenada em y. Como está em cima do gráfico, gente, essa coordenada do y é o f desse x aqui. Então, você pode calcular o f do x do vértice, se você já tiver. Mais uma observação, gente. O x do vértice, como isso aqui é um eixo de simetria, tá? Essa parábola é toda simétrica desse lado e desse. Esse x do vértice sempre vai ser o ponto médio entre essas duas raízes, tá? Quando tiver as raízes. Então, vamos supor, se essa raiz aqui for 1, essa raiz aqui for 3. Se você já conhecer essas raízes, você pode usar que esse ponto aqui do x do vértice vai estar no meio entre 1 e 3. Nesse caso, seria o 2. Tudo bem? Você pode achar o x do vértice assim também, caso você conheça as raízes. A parábola, gente, eu não comentei ainda, ela sempre vai cortar o eixo y nesse termo aqui independente, igual acontecia lá na função do primeiro grau. O termo independente da função do primeiro grau, da função afim, era onde cortava o eixo y, né? Aqui também. E o motivo, a explicação é exatamente a mesma, tá? Porque esse ponto aqui que está em cima do eixo y, ele tem o x valendo 0, tá? Na hora que você calcula f de 0, você tem o resultado aqui no ponto em cima do gráfico, tá? Calculando o f de 0 aqui, vai ficar a vezes 0, que dá 0, mais b vezes 0, que dá 0, resulta em c. Ou seja, f de 0 vale c. Então, esse ponto aqui é o ponto 0c. Vai ser onde vai cortar o eixo y sempre. Bom, pessoal, vamos encontrar o vértice, então, daquele exemplo que a gente está fazendo desde o início da aula, daquela função x² menos 4x mais 3, que a gente já achou as raízes, que deu 3 e 1. Tá? Vamos encontrar os vértices agora dessa função. Então, eu vou fazer pela
formulinha que estava aqui no slide anterior. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, nesse caso, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 1. Menos 4 dá mais 4, dividido por 2 vai dar 2. Lembra que eu falei que esse x do vértice vai ser sempre o ponto médio aqui, entre as duas raízes? Realmente, ó, 1 e 3, eu poderia responder direto que x do vértice é o ponto 2. Tudo bem? Então, o ponto x igual a 2. Bem, y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, o delta eu já calculei. O delta dá 4, ó. Então, menos delta, aqui calculei de novo, tudo bem? Então, vai ficar menos 4 sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, menos 4 sobre 4 vai dar menos 1. Gente, já conheço as raízes, já conheço o vértice e já sei que ela tem concavidade para cima, porque o a é positivo. E já sei também que ela corta o eixo y no valor 3. Então, eu já posso traçar esse gráfico, tá? Então, você vai lá, primeiro de tudo, você marca o ponto do vértice. Que ponto vai ser esse, gente? Vai ser o ponto de coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 1. E aí você marca o vértice e marca as raízes. Onde você vai marcar as raízes? Bem em cima do eixo x, tá? E aí você marca também esse valor aqui no eixo y. Depois que você fez isso, você vai e traça a sua parábola. Então, aqui, marquei o vértice, marquei as raízes 1 e 3, tá? Fiz 2 pontos aqui, fiz um ponto aqui, fiz um ponto aqui. Depois você tem que traçar a parábola com concavidade para cima, que vai passar por esse ponto aqui no eixo y, vai passar por essa raiz, vai vir até esse vértice, depois vai voltar, vai cortar nessa outra raiz 3 e vai continuar. Tudo bem? É assim que a gente constrói o gráfico da parábola. Então, o que você precisa saber? Achar as raízes, olhar para a lei da função para saber se a concavidade é para cima ou para baixo, calcular o vértice, marcar o vértice, marcar as raízes e marcar esse valor C aqui em cima do eixo Y. Só isso, gente. Sempre essa receitinha de bolo, tá? Bem, a gente vai ficar por aqui com essa aula. Façam os exercícios, tá? Podem escrever as dúvidas lá nos comentários do tópico, desse tópico. Podem me mandar dúvidas também pelo zap ou por e-mail, tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.